Filipe Drugovich é, sem sombra de dúvidas, um dos nomes mais comentados do paddock nos últimos meses. O brasileiro, campeão da Fórmula 2 em 2022 e desde então piloto reserva da Aston Martin, carrega consigo o peso de um talento que nunca teve a chance real de mostrar serviço na Fórmula 1, mesmo com credenciais sólidas. A cada temporada, surgem rumores, especulações e até algumas portas que parecem se abrir, mas nunca se concretizam. Agora, em 2025, seu nome voltou com força para os debates. A Alpine, em meio a uma fase turbulenta e com desempenho aquém das expectativas, pode ser o destino de Drugovich. Pelo menos, é isso que a imprensa e os bastidores da categoria deixaram escapar. Tudo começou com uma sequência decepcionante de Franco Colapinto, piloto argentino promovido às pressas pela equipe francesa no início da temporada. Colapinto chegou com uma legião de fãs e forte apoio comercial, mas na pista o rendimento não veio. Foram 6 corridas consecutivas sem pontuar, erros estratégicos, problemas mecânicos e uma adaptação lenta demais a um carro que já é, por si só, difícil de guiar. Quando a Fórmula 1 entrou na fase europeia do calendário, a pressão sobre o argentino cresceu de forma exponencial. A imprensa britânica e, principalmente, os comentaristas ligados à Sky Sports começaram a lançar nomes de possíveis substitutos, caso a Alpine realmente optasse por uma mudança radical ainda em 2025. Foi aí que o nome de Filipe Drugovich apareceu. Ted Kravitz, um dos jornalistas mais influentes do paddock, chegou a mencionar o brasileiro entre os possíveis candidatos ao cockpit, ao lado de Jack Doohan, Paul Aron e até mesmo Valtteri Bottas, que já negocia sua transição para Cadillac em 2026. Para muitos, a lembrança de Drugovich foi quase natural. Afinal, trata-se de um piloto já reconhecido pela categoria, que conhece o ambiente da Fórmula 1, tem títulos importantes e, mais do que isso, está livre para negociar, já que a Aston Martin nunca ofereceu a ele uma vaga real como titular. A partir daí, a especulação tomou corpo. Sites, jornais e até mesmo perfis oficiais de automobilismo começaram a repercutir a possibilidade de o brasileiro vestir as cores da Alpine. A narrativa ganhava ainda mais força porque a equipe francesa atravessa um momento delicado, tentando reencontrar sua identidade e precisando de um piloto confiável, capaz de entregar resultados consistentes sem cometer erros. E Drugovich, nesse cenário, parecia se encaixar como uma luva. No entanto, no mundo real das negociações, a história se mostrou bem diferente. No paddock de Silverstone, durante o fim de semana do Grande Prêmio da Inglaterra, o próprio Filipe Drugovich foi questionado sobre o assunto por Giuliane Serrazoli, uma das jornalistas brasileiras mais respeitadas da cobertura da Fórmula 1. A resposta do piloto foi direta, sem espaço para interpretações dúbias. ***, não tem nenhum contato com eles. ***. Com essa frase curta, Drugovich jogou um balde de água fria nos torcedores que já sonhavam em vê-lo de azul. Mas o fato é que, mesmo com a negativa, os rumores não desapareceram. E isso acontece porque, na Fórmula 1, muitas vezes os pilotos não podem revelar detalhes de negociações em andamento, ou até mesmo são orientados a negar qualquer aproximação até que algo seja realmente oficializado. Além disso, o simples fato de o nome de Drugovich estar circulando entre os principais jornalistas especializados já é um indício de que existe, no mínimo, uma sondagem nos bastidores. Para a Alpine, o dilema é claro. Colapinto não entrega performance e compromete a equipe no campeonato de construtores, mas substituí-lo por outro jovem inexperiente poderia ser apenas trocar 6 por meia dúzia. Jack Doohan, por exemplo, tem contrato e apoio dentro da academia da Alpine, mas até agora não mostrou consistência suficiente para justificar uma aposta imediata. Paul Aron, ainda na Fórmula 2, é um talento bruto, mas seria arriscado demais promovê-lo às pressas. Bottas seria uma opção de experiência, mas já está com negociações avançadas com a Cadillac e não parece disposto a embarcar em um projeto instável. Nesse cenário, Drugovich surge como um nome de equilíbrio, jovem, mas já maduro, sem um assento fixo, mas com bagagem técnica, brasileiro, o que ainda agrega um mercado gigantesco de audiência e patrocinadores. No caso de Drugovich, há também outro fator a ser considerado. Desde 2023, ele tem convivido com a frustração de ser piloto de testes, sem espaço para mostrar suas habilidades em corrida. A Aston Martin manteve o brasileiro próximo, utilizou em sessões de treinos livres e até em programas de desenvolvimento, mas sempre priorizou seus titulares. Fernando Alonso renovou o contrato e segue firme como líder da equipe, enquanto Lance Stroll é protegido por ser filho do dono. Isso deixa Drugovich eternamente à margem, sem perspectiva de promoção. Para ele, portanto, qualquer oportunidade real em outra equipe, mesmo que não seja de ponta, seria melhor do que esperar indefinidamente por uma chance que nunca chega. Os torcedores brasileiros, acostumados a ver talentos desperdiçados pela falta de oportunidades, abraçaram a ideia de uma possível ida para a Alpine.
A expectativa era alimentada pela lembrança de nomes como Rubens Barrichello e Felipe Massa, que, quando surgiram na Fórmula 1, também precisaram de equipes intermediárias para dar os primeiros passos. E, mesmo em tempos de vacas magras para o automobilismo nacional, Drogovic carrega consigo uma legião de fãs que veem nele a chance de reviver o protagonismo do Brasil no grid. Por outro lado, é preciso entender que a Alpine não é exatamente o ambiente mais estável do paddock. A equipe vem acumulando crises internas, mudanças de liderança, disputas políticas e uma queda de desempenho assustadora em comparação aos anos anteriores. Em 2025, a situação não é diferente. O carro carece de velocidade em reta, o desenvolvimento parece estagnado e a confiança entre engenheiros e pilotos está desgastada. Entrar em uma estrutura assim pode ser tanto uma oportunidade quanto uma armadilha. Se Drogovic conseguisse mostrar consistência, poderia se projetar como peça fundamental em uma reconstrução. Mas se o time continuar em declínio, o brasileiro correria o risco de se tornar apenas mais um piloto esquecido em uma equipe que não consegue entregar resultados. Ainda assim, existe algo de simbólico nessa especulação. O simples fato de o nome de Felipe Drogovic estar sendo cogitado como possível titular em uma equipe de Fórmula 1 mostra que o mercado não esqueceu. Que, apesar da falta de espaço na Aston Martin, ele segue no radar das principais discussões do paddock. Para um piloto que já poderia ter sido descartado ou empurrado para categorias paralelas, isso significa muito. O futuro de Drogovic segue cercado de incertezas. Ele nega contatos diretos com a Alpine, mas não nega o desejo de correr. E se há algo que a história da Fórmula 1 ensina é que, em um ambiente tão volátil, tudo pode mudar de uma corrida para outra. A queda de rendimento de Colapinto pode abrir portas. A necessidade de estabilidade da Alpine pode empurrar o brasileiro para dentro. E o simples fato de a imprensa internacional colocar seu nome na pauta já é um sinal de que, talvez, a oportunidade esteja mais próxima do que nunca.